vale a pena, né? Com a situação. Olá! Militares nas escolas. No mês de setembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que criou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Já no seu artigo 1º, explica que a finalidade do chamado PSIM é promover a melhoria na qualidade da educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio. Para destrinchar esse tema, nós convidamos o professor Renato Casagrande. Ele é palestrante, escritor e especialista em gestão educacional. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço, Jeremias. É um prazer estar aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês sobre educação, que é um tema apaixonante. Muito, e vamos falar agora então dos militares na educação, né? Professor, aqui a meta do governo com esse decreto assinado é de, até 2023, 216 escolas públicas, sendo 54 por ano, e pelo que nós já conversávamos, eu nem sabia que já estava até adiantado. Parece que nesse ano já vai ter um treinamento, que inclusive você vai fazer parte, é isso, de profissionais da área para começar o projeto. O governo já tem previsto um programa de formação de gestores. Eu fui convidado, eu não faço parte do governo, mas fui convidado para fazer, na verdade, uma palestra. Como eu trabalho com liderança educacional e trabalho com formação de líderes educacionais no Brasil, meu tema de pesquisa é esse, eu fui convidado então para fazer uma palestra de abertura do programa em que nós vamos discutir a liderança na escola pública hoje. Qual vai ser o papel dos militares nestas escolas? 54 aí por ano, isso espalhado pelo Brasil, né? Segundo a proposta do governo, inicialmente, ainda tem muita coisa em discussão. O que nós sabemos é que os militares serão responsáveis pela estrutura administrativa da escola, para garantir a manutenção, garantir mesmo que a escola funcione. Nós temos muitos problemas administrativos nas escolas públicas, e as escolas militares que nós conhecemos hoje, elas são escolas que têm uma boa administração da infraestrutura, porque elas custam mais caro, inclusive. A gente pode discutir isso depois. Sim. E também uma gestão de orientação didático-pedagógica, embora que a gestão da escola continuará na mão dos professores. A gestão e o corpo docente são os professores da rede, que serão preparados, que serão desenvolvidos para o projeto. Então, os militares terão essa questão da organização, da orientação didático-pedagógica, principalmente na questão de valores. Aí há uma discussão muito grande, porque vem a questão ideológica e tem uma resistência por parte de muitos professores. E uma terceira questão é a própria segurança das escolas. Nós sabemos que hoje muitas escolas estão em áreas vulneráveis e muitos professores têm medo de ir para a escola. Então, a proposta do governo é garantir maior segurança e, portanto, os militares também terão essa responsabilidade. Então é importante deixar claro para o nosso telespectador, professor, o que é na prática, porque não é uma escola convencional, pública, vamos pegar aqui no governo do estado de São Paulo, que vai, a partir de um certo momento, a partir do ano que vem, se houver essa opção, porque é opcional, né, o senhor pode falar depois, que vai ter a presença de militares. Não é só isso, é uma escola que é totalmente transformada e ela deixa de ser uma escola civil comum para ser uma escola civil militar. E aí toda a programação, a gestão dela, a partir daquele momento, ela se altera. É isso, né? Isso. Ela tem um currículo que é o currículo estadual, mas com adaptações, porque, afinal de contas, a gestão dela, a organização dela, o projeto pedagógico é um projeto de uma escola militar. Nós temos hoje, acho que se não me engano, 104 escolas que já funcionam assim. Eu, por exemplo, sou de Curitiba e eu fui diretor de escola pública e a minha escola era vizinha de uma escola militar. Então, eu pertencia à mesma regional. Nós participávamos de reuniões juntos, porque são escolas públicas. Mas aí não são escolas para filhos de militares, ou não? Qualquer pessoa pode... Nós temos são alunos, são civis, que fazem um teste seletivo muito rigoroso. É muito difícil entrar, não é fácil, porque são poucas escolas. Então, portanto, a concorrência é muito grande, porque os pais que desejam, eles, na verdade, têm que batalhar por essa vaga. É como você estudar numa universidade pública, que você tem aquela concorrência, ou no Instituto Federal, que são
que tem poucas vagas. Você tem, por exemplo, hoje, qualquer aluno que quiser estudar numa escola estadual ou municipal, a vaga é garantida. Sim, uma sim. escola militar não é garantida, tem que ser uma pleiteada a espécie, vaga. pleiteada. Mas essa escola não, militar, que existe hoje, mais de 100, né? O objetivo dela não é preparar o aluno para o serviço militar, para o exército, nada. É uma escola convencional, só que gerida pelos militares. E é essa escola que muitas vezes o próprio presidente da República usa como referência. Porque essas escolas apresentam indicadores, que é o IDEB, de desenvolvimento da educação superiores às outras escolas. Os alunos costumam passar em vestibulares mais concorridos. Então, a princípio, ela passa aquela ideia de ser uma escola melhor, e ela é melhor. O que eu quero discutir com você, ela é melhor porque é militar ou é melhor porque investe-se mais na escola? Pois é, isso é uma questão interessante porque, segundo os levantamentos do senhor, o custo de uma escola dessas costuma ser 3 vezes maior, é isso? 3 vezes maior que uma escola convencional. Então, vamos imaginar agora... Que a coisa tem que, no mínimo, que se espera que... São 2 questões importantes, Jeremias. Primeiro, 3 vezes superior. Segundo, os alunos que passam nessas escolas também entram melhores. Eles são de famílias, às vezes, que os pais têm mais condição de acompanhar, de cobrar... E também, então, eles muitas vezes vêm de uma classe social mais superior. Mas às isso vezes, não ocorreria nesse projeto, né? Porque não haveria um concurso para entrar. Tem concurso para entrar. Pelo projeto também teria? Sim. Os então, alunos também vão fazer um teste seletivo. Pode haver uma elitização dos alunos que conseguem. Quais alunos vão conseguir? Nós temos esse problema nas instituições de educação superior públicas. Que muitos alunos, hoje no Brasil, nós temos praticamente 17% dos jovens, das crianças e jovens da educação básica estudam em escola particular. O resto estudam na escola pública. Quando chega na educação superior, é o contrário. 70% estudam em escola particular. Enquanto que na educação básica 83% estudam na pública. Na educação superior, só 30%. Nós invertemos. Por quê? Porque na pública tem uma seleção na educação superior e entram só os que têm mais condições, os que tiveram uma educação básica melhor. No caso das militares, também teremos a seleção. Só vão entrar os alunos que tiverem uma condição, vão demonstrar por uma prova que eles estão mais aptos para entrar ou não, porque haverá uma concorrência. Vamos imaginar, se a escola custa 3 vezes mais, e se ela dá mais resultados, e se os pais são favoráveis a esse modelo de escola, eles vão querer colocar os seus filhos lá. Se a escola tem 100 vagas e nós vamos ter 400, 500, 1.000, 2.000 alunos, haverá uma competição. E aí nós não temos como abrigar esses alunos, porque a vaga não é um direito de todos, é um direito de quem consegue, é uma conquista. Exatamente. Agora, professor, o senhor acha que isso acaba quando... Geralmente, os pesquisadores em educação dizem que a educação, no Brasil, ela tem que ser melhor e para todos, como acontece nos países onde a educação é muito desenvolvida. O que eles dizem, em geral, a gente não faz nada demais, vocês vêm aqui buscar coisas que a gente não sabe nem o que explicar para você. A gente só tem um ensino bom, mas não é o melhor de vocês. Só que o nosso é para todos, né? E você pega a Noruega, grandes países, eles falam isso, né? Eles falam, olha, nós temos um ensino não é tão superior aos americanos ou mesmo do Brasil, mas é que a gente tem um de qualidade, só que para todos. Você acha que isso acaba destoando esse projeto nesse sentido? Esse é uma das maiores críticas ao projeto, porque como nós estamos fazendo uma escola para poucos, nós pegamos os poucos recursos que temos e vamos pegar uma parte desses recursos, nós conversávamos antes sobre isso, né, uma parte desses recursos e vamos alocar no projeto para atender poucos. Então, o recurso geral, que já não é grande, se eu pego uma fatia deles para atender uma minoria, eu vou deixar a maioria com menos ainda. E nós temos a discussão aí dos recursos que tem sido discutido, inclusive aqui na Assembleia, do Fundeb, né, por exemplo, que está aí na pauta. Está em questionamento, né? Agora, né? Então, nós vivemos um problema que, para onde vai? E o direito da educação universal para todos, ela está posta em jogo, quer dizer, todos têm esse direito, mas vamos lembrar que isso não é um projeto novo, porque o Bolsonaro tem esse projeto, mas a Marta tinha um projeto aqui em São Paulo, do Celso, o Brizola tinha o Kaique, cada governo, o Collor tinha um projeto, então, e esses projetos geralmente são ilhas. Então, constrói-se um colégio maravilhoso, tempo integral, com anfiteatro, com piscina, para poucos. Eu sou da época de que estudei em escola pública,
em uma escola pública de qualidade, e o pessoal se vangloria e diz que a escola pública do passado era melhor, porque era uma escola que preparava mais, mas eu gosto de questionar, de reforçar uma coisa. Preparava quem? Os que tinham acesso a essa escola. Porque crianças da zona rural, por exemplo, não tinham acesso, não tinham quinta, oitava série na época, hoje é o Fundamental 2, que é do sexto ao nono, na época era quinta, oitava, o ensino ginasial. E cidades do interior, e eu sou de uma cidade lá do interior do Paraná, chamada Marmeleiro, cidades do interior, o ensino médio não era universal, os alunos faziam, só tinha, quando eu era jovem, tinha comércio, que era o antigo, contabilidade, e escola normal, que era magistério. A minha mãe, que era professora, para eu poder cursar uma universidade, ela me mandava para uma outra cidade estudar, porque não tinha, por conta dela. Porque as crianças de Marmeleiro, os adolescentes, tinham que fazer apenas 2 cursos de ensino médio. Ou eram professores, ou se tornariam contadores. Porque nós não tínhamos acesso. Isso mudou. Porque hoje nós temos a educação, é uma educação inclusiva, todos têm acesso, só que perdemos na qualidade. Porque eu costumo brincar e usar uma metáfora. Nós tínhamos uma festa de aniversário, tínhamos uma torta e chamávamos convidados. Quando você vai numa festa de aniversário, Jeremias, se você gosta de torta, de bolo, você vai lá e vai ver o tamanho do bolo, você vê o número de convidados e imagina o tamanho da fatia que você vai receber. Quando eu era adolescente, nós recebíamos uma fatia mais farta, porque eram poucos convidados. Acontece que nós convidamos um monte de gente para a festa, graças a Deus. Todos vêm para a festa e não aumentamos o bolo proporcionalmente. Então, alguns recebem uma mísera fatia, outros é torta sem recheio, outras é uma torta sem ingrediente, que é o que acontece quando você pega escolas que não têm, às vezes, professores, que não têm material, que não têm estrutura, e aí, de repente, você vai construir uma super escola. E outras escolas, por exemplo, não têm professor em sala de aula. Então, o questionamento que a gente faz hoje é um projeto maior para a educação. A educação brasileira, o cidadão brasileiro merece um grande projeto para a educação, um projeto estratégico, e a gente não tem isso. Que e a gente sente isso. Efetivamente, mais pessoas, né? De qualquer forma, esse decreto está posto, é um decreto que já passou e vai ser implementado a partir do ano que vem. Então, é importante que a população saiba os critérios, né? O senhor acredita que deve haver um exercício de futurologia, mas você acha que deve haver uma boa adesão onde essas escolas forem implantadas? Porque me parece que vai haver, tipo, como audiências públicas, enfim, para informar a população, os professores. É um trabalho até difícil, né? De você chegar na comunidade e falar, olha, eu me lembro aqui no estado de São Paulo, a educação em tempo integral, por exemplo, teve que fazer um trabalho, muitos locais não se aceitaram, porque é o que nós falávamos, inclusive, antes. Se você coloca um período integral, mas se você não tem as chamadas disciplinas eletivas, que são aí de violão, de artes, enfim, são várias, mas se você não tem condição, o aluno não quer ficar o dia inteiro. Eu fico de manhã, vou ficar tarde para fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã, não quero. Mas se tiver qualidade, ele quer. Então, como é que você acha que vai ser a aceitação? A adesão? Primeiro, eu acredito que vai ser boa por algumas questões. Uma, os pais estão muito preocupados com a escola de hoje. A escola, infelizmente, é ruim. Em termos de violência, em termos de aprendizagem, em termos de infraestrutura. Então, para um pai que vai ter a oportunidade de colocar um filho numa escola melhor, mesmo que às vezes ele não comungue com todos os ideais daquela escola, mas só o fato de dar uma oportunidade, uma educação melhor. Segundo, as escolas militares do Brasil são muito boas. Eu reforço essa questão que eu disse agora há pouco, custa mais, mas ela entrega mais também. Então, ela é muito boa. Então, muitos pais querem essa escola. E outra questão que está complicada são os valores. Porque hoje os pais buscam uma formação mais sólida em termos de valores, porque nós perdemos, a sociedade não é mais exemplo. Há muitos programas de televisão que os pais assistiam quando a gente era criança juntos, hoje é impossível de assistir. O avanço tecnológico, os pais o avanço tecnológico, perdido, a falta de controle sobre o que a criança vê na internet. Mas a falta de comunicação, porque a evolução é tão rápida que o pai às vezes não consegue acompanhar, o mundo que o filho está vivendo. Então, se ele tem uma escola que vai trabalhar isso, de certa maneira, ele fica mais tranquilo. E quando ele vê os resultados das escolas militares hoje, ele vai ver um resultado muito positivo. Então, a princípio, eu vejo que os pais, uma boa parte, vai aderir. No entanto, alguns não vão querer por causa do sistema muito rígido, o próprio uniforme, que nós conversávamos também sobre... Isso, vai haver o uniforme, no caso. O uniforme, que hoje o uniforme é tipo uma fardinha, né? Até, por sinal, eu vejo muitos alunos na rua, é uma coisa bonita no sentido de esteticamente, mas remete muito à questão
militar. Então, tem alguns pais que não querem isso para os seus filhos. Mas nós temos colégios privados, por exemplo, que tem esse tipo de tem essas fardinhas e que os pais pagam. Eu tenho uma escola que eu dou caro. assessoria, pagam R$5.000. Para ter o símbolozinho do colégio. Que, na verdade, às vezes até uma grife, né? É uma grife. Tudo no colégio X. E tem muitos colégios europeus que usam essas fardas. Então... Agora, onde o projeto vai ser implementado, que é o que o projeto propõe nas áreas de vulnerabilidade social, antigamente nas periferias locais mais pobres, para todo mundo entender. O uniforme, de certa forma, eu me lembro que existia essa discussão há algumas décadas, é um sistema padronizador, mas que aquele que não tem condição de se vestir melhor se sente beneficiado, porque ele está igual a todo mundo, né? Nesse igual aspecto... e protegido, porque quando se coloca um uniforme, todo mundo vê que é um aluno. E tem um respeito pelo aluno, pelo estudante. Então, quando eu vou, por exemplo, num shopping, e vejo alunos com uniforme de uma escola estadual, uma escola pública... Você já pergunta, você não está enforcando aula, não, né? Às vezes eles estão, e às vezes não tem professor também. Isso que é triste, é você encontrar um aluno às 10 da manhã num shopping, ou às 3 da tarde, você vê que ele poderia estar na escola e não está, porque às vezes não tem professor. Mas esse é outra discussão para outro programa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que o uniforme é fundamental. Eu fui diretor de um colégio de ensino médio, e eu lembro que nós fizemos uma grande campanha para ter uniforme, tanto para aqueles alunos que não podiam pagar, como para aqueles que vinham sem uniforme. E tem aluno que vinha sem uniforme para provocar. E nós colocávamos, e daí a gente não podia mandar embora o aluno, porque tem uma questão de norma. Os militares podem mandar, mas nós não, acho que poderiam mandar, mas nós não podíamos. Então, a gente não podia mandar um aluno para a rua e acontecesse alguma coisa com ele. Imagina um aluno sofreu um acidente e o pai achar que ele está na escola e eu não aceitei. Eu não aceitei que o aluno assistisse às aulas por causa do uniforme. Então, há um questionamento sobre isso. Mas nós tínhamos, então, um uniforme para esse aluno, que é um uniforme de reserva, para ele aprender que ele não ficaria sem uniforme. Com o tempo, todo mundo vinha com esse uniforme. Entendi. Tá. Professor, essa questão de estar nas áreas de vulnerabilidade social é importante, né? E essa questão da disciplina também, creio que sim, porque eu pego um exemplo isso tem muitas décadas, mas assim, na escola pública, quem é da periferia, eu morava mesmo no interior e estava num local mais afastado, havia, como até hoje, muitas greves, então às vezes o aluno ficava sem aula. Você vai para eu nunca estudei em colégio militar, mas, por exemplo, no Senai, você mudava de um ambiente que era assim, todo mundo falava e as salas eram... E no Senai era, por exemplo, era um ambiente que você chegava, pelo menos no colégio que eu estudei, não existia barulho, ninguém podia falar, a gente tinha que trocar de sala, não era o professor tinha sua sala com seus equipamentos, aula de química, a gente era que trocar sistema americano, né? Assim. Era sistema americano, então assim, e muita disciplina. E não tinha essa, se você participou na época de educação física, chegou na sala, não tomou banho, o professor já tem total autoridade para falar, olha, volta e toma banho. Você tinha que levantar e sair e tomar banho, né? Mas, não sei, para mim foi um período muito enriquecedor, porque ali geralmente a gente sentava e aprendia mesmo, né? Aprendia mesmo. Então, assim, não por culpa dos professores que no sistema público às vezes não tinha condições. Às vezes o professor tinha que ficar num regime de greve olhando 3, 4 salas de aula, não tinha a mínima condição de dar uma boa aula. Acho que nesse sentido da disciplina, eu acho que pode resgatar valores importantes. Eu tive a oportunidade de visitar muitas escolas fora do Brasil, Estados Unidos, eu participei de uma grande missão e conheci escolas da zona rural, escolas de Nova York, escolas de periferia, escolas violentas, toda a problemática que eles têm. Mas é uma outra disciplina, a Europa também. Nós no Brasil nos perdemos mais, porque nós democratizamos, é importante a democratização, mas nos perdemos porque temos que lembrar que a relação de um professor com um aluno, ela é assimétrica. Ele é um jovem, é uma criança que está em desenvolvimento e às vezes, quando os professores não têm condições mais de estabelecer limites, e hoje a gente vê muito professor, uns lavando as mãos porque acham que não vale a pena, outros porque não se sentem protegidos, até com a segurança. Eu contava para você agora há pouco que uma professora, colega minha, foi entregar uma prova, foi dar uma devolutiva para uma prova para um aluno dessa escola de periferia, e o aluno tirou 2 em matemática, e ele falou que no final eu acerto com você. Quando ela foi pegar o ônibus, porque ela não tinha carro, foi pegar o ônibus junto com o aluno, condição de professor nosso, ele deu um tapa na cara dela, né, na frente de todos os alunos. Então, além da situação humilhante para ela como professora, uma agressão física, então tem muitos professores que têm medo, e aí o que acontece? Acabam fazendo vista grossa, e isso prejudica a formação. Então, eu trabalho muito com gestores no sentido de prepará-los
Porque o gestor tem que dar essas garantias para o professor e a Secretaria de Educação, seja estadual, municipal, os mantenedores, tem que dar segurança para os gestores. Eu, quando fui gestor, eu recebi carta anônima com ameaça de morte, com o meu endereço da minha casa. Alunos chegavam com um revólver, eu tinha que tirar o revólver da maleta do aluno. Então, são situações perigosas e muitos professores têm medo. E acham que daí, pelo que ganham, não vale a pena se dispor desse jeito, não se sentem protegidos. E aí nós temos esses resultados, infelizmente, tristes, tanto em valores, como também na aprendizagem. Alunos que leem sem entender o que leem, não conseguem fazer. Alunos que saem do ensino médio sem fazer contas de 3 logaritmos. Isso está aí, estão nossas provas do SAEB, do PISA. Então, resultados muito tristes. E também alunos que saem sem valores. Eu li uma reportagem na televisão um dia, aqui em São Paulo, que eu vi uma reportagem que 17, 18 jovens pularam a catraca para não pagar o ticket de transporte e todos tinham ensino médio. Então, é uma coisa triste, porque o que sobra da escola? Então, talvez a proposta das escolas militares é resgatar um pouco e sirva para nós, muitas vezes, como um padrão, como uma referência para alguns trabalhos. A minha crítica principal é você não pensar, eu não ver um projeto para as demais escolas e ver apenas por algumas escolas e isso vira uma ilha só. Acho que a questão central, básica da discussão. Jeremias, só mais uma coisa, eu gostaria de reforçar uma questão, né, que alguns criticam, não, mas escola militar, o Brasil é plural. Eu acho que a gente tem espaço para todos, para a escola espírita, para a escola adventista, para a escola católica, para a escola laica, para a escola militar, porque o pai vai poder optar. Então, eu gostaria de reforçar isso, para dizer o seguinte, que eu acho que tem muita coisa boa na escola militar e por isso eu não venho aqui para... Geralmente se pega na educação, alguém pega uma bandeira, daí é um governo que implanta, eu sou contra, outro governo, eu sou a favor. Não, eu acho que a gente tem que ver os pontos positivos desse projeto e nesse caso, eu acho que tem muitos pontos positivos e os pontos negativos e preocupantes, como eu também citei aqui na nossa conversa. Exatamente. O senhor falando, eu me lembrei do caso da Coreia do Sul, que eu vi uma reportagem esses dias dizendo que alunos que se preparam para a faculdade, esse projeto aqui, por exemplo, ele é para o ensino fundamental, né, excluindo a educação infantil. É do 6º ao 9º até o ensino médio. Exclui também o ensino fundamental, o primeiro ciclo. O primeiro ciclo também exclui. Então é do 5º ano até o 6º, do 6º depois... ao 9º. É que hoje, na nossa época, era 5º. É do 6º ao 9º. Agora, hoje 6, é o 6, 7, 8 e 9, são 4. E os 3 do ensino médio. Os 3 do ensino médio, o foco é esse. Mas é que na Coreia do Sul, que é um exemplo que eu sempre gosto de colocar, que lá da década de 60, 70, eles tinham a mesma renda per capita, o mesmo nível de ensino, eles fizeram isso... E a nossa evolução, se você pegar um gráfico, eles foram meio que quase 90 graus e a evolução do Brasil, não só na educação, mas no PIB, foi se distanciando muito aí em questão de 3 décadas, 4 décadas. E a reportagem dizia que eles tiveram que cortar. Os alunos estudavam a partir da meia-noite, 1h da manhã, para se preparando para os cursinhos, e o governo cortou, porque senão eles ficavam depois da meia-noite estudando, tamanha ânsia de se estudar, e até porque também... Tinha uma competição muito grande. Né? Até porque talvez, eu não sei se é igual no Japão, mas no Japão, se você não passou numa USP lá, por exemplo, você tem uma oportunidade na vida, não passou e acabou, enfim, né? E compromete a autoestima do aluno, a autoconfiança, né? Por que o Brasil Taxa não de suicídio também muito alta. Muito alta, né? E nós temos essa janela demográfica com muitos jovens que a gente ainda precisa aproveitar, que outros países não têm, né, professor? E por que o Brasil não alcança e não dá esse salto e não sai desse 0 a 0 para acompanhar e aproveitar essa janela demográfica de muito jovens? Complexo o sistema educacional do Brasil, primeiro pelo tamanho. Né? Nós temos alguns países aqui, nós temos uma Europa aqui, então a complexidade é muito grande. Depois nós temos alguns problemas crônicos, desde a formação do professor, que eu acho que a gente precisa investir muito, porque então você pode colocar dinheiro hoje na escola, mas o professor está sendo muito mal formado pelas universidades. A universidade, ela está devendo isso para nós. Eu fui pró-reitor universitário, discuti muito com outros pró-reitores sobre a formação dos professores. Ela é uma formação que deixa muito a desejar e, portanto, o professor chega na sala de aula ainda com uma visão de uma escola que não existe mais, com um aluno que não é aquele, e muitas vezes sem saber o que ensinar. Então nós temos um problema crônico que, por mais que eu tenha que colocar muito dinheiro ainda, porque eu tenho uma formação. E associado à formação,
a atratividade é muito baixa, porque eu atraio hoje pessoas não mais vocacionadas no magistério como se atraía antigamente. Pessoas que ainda veem o magistério como uma ascensão profissional. Pessoas da classe D, classe E, que às vezes estudam em condições muito precárias e que conseguem passar, que conseguem entrar na universidade porque não tem seleção alguma. Há cursos hoje por R$40, R$50 por mês, por causa da educação à distância. Talvez não tenha nem a vocação, né? Não tem a vocação, mas é uma oportunidade. Eu lembro de uma aluna de pedagogia que falou assim, ó, eu fui a única que estudou em casa, eu não quero ser professora, mas pelo menos eu vou ganhar mais que meus pais. E muitos que teriam a vocação para ser professores não querem porque não é atrativa a carreira. Então nós perdemos bons professores. Eu conversava agora com um rapaz aqui na televisão e me contou que ele teve professores médicos, professores, o que estava com a gente agora no camarim. Contando a história dele, esqueci o nome, contando a história dos grandes professores que ele teve. Porque eu tive grandes professores também. E hoje... Professor da gente encontrar na rua e dar um abraço depois e agradecer. Agradecer, né? Para o resto da vida, porque o professor é professor 24 horas. Né? E hoje, muitas pessoas que poderiam ser grandes professores não querem mais ser professores. Então, nós temos um problema urgente de atratividade da carreira, desta formação do professor e, claro, uma boa gestão dos recursos, porque nós temos que ter mais recursos, mas temos que ter uma gestão melhor dos recursos. Tem uma questão muito política, às vezes inaugurar escola, de não sei o que lá, e nós temos que investir mesmo na aprendizagem dos alunos, no projeto pedagógico, nos laboratórios de ciências, nas atividades extracurriculares. Isso tudo faz uma diferença enorme na formação do aluno e a gente, infelizmente, o que você vê? Você vê um programa na televisão, uma escola boa aqui, um outro projeto lá no município, tudo isolado. Nada é sistêmico aqui no Brasil. Mas você acha que um projeto, nós estamos chegando ao final do programa, de qualquer forma, esse projeto que nós estamos abordando aqui é da Escola Cívico-Militar, aprovado pelo governo Jair Bolsonaro em setembro, para ser implementado, pelo menos em 2020, mas já neste ano começam alguns seminários, professor aqui que é especialista, aliás, também do Instituto... Casagrande. Presidente do Instituto Casagrande, que é o Instituto de Pesquisas Educacionais. Se você tiver interesse, já coloca aí no Google o Instituto Casagrande para conversar com o professor e ver os projetos. Ou quiser deixar meu contato, Renato Casagrande Oficial ali, tem meu Instagram, tem meu Facebook, a gente pode conversar. Renato Casagrande Oficial, é fácil, é só colocar nas redes sociais. De qualquer forma, professor, está aí posto esse projeto que foi aprovado por decreto pelo governo federal e agora vai se espraiar aí pelo estado, pelo município. Você, na sua comunidade, é bom, espero participar desse debate, porque vai haver audiências, um debate com a população para saber onde é que essas escolas podem ser colocadas. Não vai ser para todo mundo, porque a meta é arrojada, mas dentro do universo da educação ela é arrojada pequeno, para né? o governo, mas para o universo ela é muito pequena. São aí até 2023, 216 escolas públicas neste formato. Bom, para encerrar, a principal crítica às escolas civis e militares. Algumas das principais entidades especializadas em educação criticaram a adoção do modelo porque toma como escolas militares ligadas ao Exército, o investimento por aluno é 3 vezes maior que na escola regular. Isso o senhor já falou. Em fevereiro deste ano, 2019, 12 entidades divulgaram nota que apontam que há tantas escolas públicas não militares quanto militarizadas com resultado de excelência. Então, um pouco do que o senhor falou. Investindo, o resultado As escolas federais, por exemplo, que custa muito mais um aluno que a escola estadual, são escolas maravilhosas e são escolas públicas, mas custa mais. A questão é tem que investir dinheiro, né? Bom, de qualquer forma, o debate está colocado, a gente volta a esse tema mais vezes, o professor já é convidado, você pode acessar ele aí nas redes sociais e participar desse debate aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, eu esqueci de citar, nós temos uma frente parlamentar que também trata deste tema. Então, se você quer participar e quer debater esse tema, é só entrar em contato e mandar suas sugestões também pelas redes sociais, aí no YouTube, no Instagram, com a sugestão dos temas sobre educação. Agradeço ao professor mais uma vez e a você pela audiência. Até o próximo programa em discussão. Vale a pena, né?